Vamos lá, pessoal? Seguindo? Pois é. Então, além da questão da prescrição, além da responsabilidade por ato jurisdicional, mais duas observações. A primeira, responsabilidade do Estado por atos legislativos. A regra também é a irresponsabilidade, tá? Então, a princípio, o Estado não responde por ato legislativo. Ó, quando eu falo de ato legislativo, eu estou falando de lei em sentido formal e material, tá? Aquelas chamadas leis de efeitos concretos, que são somente leis em sentido formal, mas em sentido material são atos administrativos, elas têm a natureza de ato para fins de responsabilização do Estado. Então, uma lei de efeitos concretos que determina a desapropriação de um bem. Se isso ensejar um dano específico a alguém, responsabilidade objetiva, o 37º, porque as leis em sentido formal, mas que são em sentido material atos administrativos, elas são consideradas atos para fins de responsabilidade do Estado, tá? Quando eu falo de lei, ato legislativo para fins de responsabilização do Estado, eu estou falando de lei em sentido formal e material. Aí, porque a lei somente em sentido formal, as leis de efeitos concretos, elas são consideradas atos para fins de responsabilização e o artigo 37, parágrafo 6º, se aplica integralmente quando eu trato dessas leis de efeitos concretos. Agora, quando eu falo da lei em sentido formal e material, a regra é a irresponsabilidade do Estado. Então, a princípio, o Estado não responde por decisão judicial. Lei em sentido por decisão judicial, por ato legislativo, lei em sentido formal e material, não enseja a responsabilidade civil do Estado, porque ela é genérica. Ela não causa um dano específico a alguém, ela cria uma situação geral de prejuízo, né? Uma restrição de caráter geral. E aquilo que a gente conversou, as restrições de caráter geral, elas não ensejam indenização. São decorrentes do risco social, né? São restrições da vida em sociedade. Essas não ensejam indenização. Por isso, muitas vezes, um ato administrativo decorrente da lei enseja um dano, mas a lei em si, não, né? Então, o dano, ele não decorre da lei em sentido formal e material diretamente. É por isso que, a princípio, a responsabilização do Estado, ela não se configura quando se trata de atos legislativos típicos, lei em sentido formal e material, ou seja, feita pelo legislativo com a sanção do executivo e geral e abstrata, não tratando de situações concretas. Nesse caso, a responsabilidade por ato legislativo não existe. Tem exceção? Claro. Muito mais doutrinária do que prática, mas a doutrina diz que se a lei causar um dano direto a alguém e são requisitos cumulativos, ela for declarada inconstitucional, repito, a lei declarada inconstitucional e que cause um dano direto a alguém, gera responsabilidade objetiva do Estado. Exemplo, imagine uma lei que reduziu a remuneração de uma carreira. Primeiro, a lei é inconstitucional, porque a gente sabe que a remuneração de servidores públicos é irredutível. Existe uma garantia constitucional de irredutibilidade dos vencimentos dos servidores. Portanto, quando a lei determina a redução remuneratória dos servidores de uma determinada carreira, essa lei geral e abstrata é inconstitucional. Segundo, essa lei está causando um dano direto. O simples fato da lei ter sido editada determinando a redução remuneratória já decorreu um dano. O dano decorreu da lei que reduziu a remuneração da carreira. Então, isso é uma lei que causa um dano direto a alguém, mesmo ela sendo geral e abstrata. Ela acaba ensejando um dano direto a um grupo, a um pequeno grupo, e essa lei é inconstitucional. Então, a lei inconstitucional que causa um dano direto a alguém gera responsabilidade objetiva do Estado, tá? É uma exceção quando a gente fala de responsabilização por atos legislativos, porque a regra é que o Estado não responda por ato legislativo, tá? Então, a princípio, não há responsabilização do Estado quando se trata de atos legislativos. A princípio. Bacana? Maravilha. Além da responsabilidade do Estado por atos legislativos, a gente tem a responsabilidade decorrente de obra. Isso está bombando em prova de concurso. Preste bem atenção comigo, porque existem duas possibilidades de você enxergar. Normalmente você enxerga que não está sendo perguntada. A verdade é essa.
Quando eu falo de responsabilidade decorrente de obra, existem duas situações que vocês podem enxergar. A primeira é a responsabilidade decorrente da má execução da obra. Então, a primeira possibilidade é essa, é o dano decorrente da má execução da obra feita pelo Estado. Então, um sujeito que estava andando em São Paulo, e no anel viário, né, e um pedaço de um viaduto caiu em cima do carro dele. Isso que passou no Jornal Nacional também. Vocês não veem nada, né? Pois é. Então, no anel viário de São Paulo, caiu um pedaço do viaduto em cima de um carro. Isso é um dano decorrente da má execução da obra. É a obra que está sendo executada de forma ruim. É a má execução da obra. É a não execução correta da obra que ensejou o dano, né? Então, o dano decorre não da obra, decorre da má execução dessa obra. Nesse caso, eu preciso saber, para fins de responsabilização, quem é que está executando a obra. Porque a obra pode estar sendo executada pelo próprio Estado. E aí, se a obra estiver sendo executada pelo Estado, não tem discussão. Pessoa jurídica de direito público, conduta do seu agente, responsabilidade objetiva. Então, se a obra estiver sendo executada pelo Estado por meio dos agentes públicos, é uma pessoa jurídica de direito público, o dano decorre da conduta do agente, a responsabilidade é objetiva, é a aplicação direta do 37, parágrafo 6º. Não tem nenhuma discussão. Só que normalmente o Estado não executa obras diretamente. Ele contrata alguém, um particular, um empreiteiro para executar essa obra, né? E aí, se o dano for causado pela má execução da obra e a obra estiver sendo executada por um empreiteiro, a gente discute o seguinte: esse empreiteiro, ele é pessoa jurídica de direito público? Não. Ele é pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público? Também não. Ele executa a obra, né? Uma coisa é um prestador de serviço público, outra coisa é o executor da obra pública. Esse empreiteiro, ele não é pessoa de direito público e ele não presta serviço público. O que ele está fazendo é executando obra pública. Nesse caso, a responsabilidade desse empreiteiro é subjetiva. É uma responsabilidade baseada no direito privado. Ele não é nem prestador de serviço público e nem é pessoa de direito público. Pessoal, a gente já conversou sobre isso no módulo 1, né? Não confunda a obra com serviço. Mesmo que a obra seja necessária para a prestação de um serviço, ela não se confunde com ele. Então a gente não pode confundir a obra de um metrô com a prestação do serviço de transporte. Nem a obra de um hospital com a prestação do serviço de saúde, né? Obra é obra, tem início, meio e fim. A obra é estanque, ela tem início, meio e fim. O serviço não, é uma prestação contínua, que pode até depender da obra para ser executado, mas é uma prestação contínua. Esse sujeito, ele não é prestador de serviço público, ele é executor de obra. E o artigo 37, parágrafo 6º, não abarca as entidades privadas executoras de obra. Ela abarca somente as pessoas de direito privado prestadoras de serviço público. Portanto, a responsabilidade dele é privada, é subjetiva. E aí eu te pergunto, e o Estado, que contratou esse empreiteiro para executar a obra, responde? Nesse caso, o Estado responde somente se você conseguir comprovar que ele foi omisso no dever de fiscalização do contrato. Então, se o Estado foi omisso no dever de fiscalizar o contrato, se ele deveria ter fiscalizado o contrato e não o fez, a omissão no dever de fiscalização enseja a responsabilização do Estado. Então, o Estado vai se responsabilizar aqui somente se demonstrar que ele foi omisso no dever de fiscalização. Se o Estado tomou todas as providências para fiscalização e aconteceu um acidente, o Estado não responde. A responsabilidade dele aqui é subjetiva, depende da culpa do serviço, da demonstração da não execução correta do serviço. No caso aqui, do dever de fiscalização. Se o Estado é omisso no dever de fiscalizar o contrato e dessa omissão no dever de fiscalizar o contrato decorre um dano, aí a responsabilidade do Estado está configurada, subjetiva, por omissão, né? A demonstração de que ele foi omisso no dever de fiscalizar o contrato. Não há responsabilização do Estado pura e simples, somente se provada a omissão no dever de fiscalizar o contrato. Bacana? Maravilha. Mas não é isso que cai na prova. É aquilo que eu disse a vocês. A responsabilidade decorrente de obra não se confunde com a responsabilidade pela má execução da obra.
A responsabilidade pela má execução da obra decorre do ato administrativo de executar. Quando eu falo de responsabilidade decorrente de obra, eu estou falando daquelas situações em que o dano decorre da obra em si. Não é a execução, não. A obra está muito bem executada, ela é fantástica, a execução foi fantástica, mas é a obra que enseja o dano. O dano decorre da existência da obra. O simples fato da obra estar lá enseja o dano. Então o sujeito tem uma casa linda, de frente para o mar, o Estado resolve fazer um recapeamento asfáltico e a casa fica abaixo do nível da rua. Considerando que esse viaduto no recapeamento asfáltico foi feito exatamente igual ao projeto, a execução está perfeita, o dano decorre da existência dele. O dano decorre da existência da obra e não da má execução. Como foi o exemplo lá do Hotel da Thalita. O cemitério foi muito bem executado. É uma obra maravilhosa, tem até tudo que tem de novo, de moderno, crematório, sei lá, tudo que tem direito em Morro do Chapéu. Mas a pergunta é como se fosse possível. Mas, Thalita riu quando eu falei que tinha crematório e tudo em Morro do Chapéu. Claro, ela conhece Morro do Chapéu, ela sabe que não tem condição. Lá o povo enterra com os pauzinhos, né, colocando a cruz. E acabou-se o que era doce. Mas, Thalita, que absurdo. Tá modernizando a cidade, olhe. Mas voltando para o nosso raciocínio, estava muito bem executada a obra. O dano não decorreu da má execução da obra. O dano decorreu da obra em si. Nesses casos, quando o dano decorre da existência da obra e não da má execução da obra, a gente costuma falar que a responsabilidade é uma responsabilidade decorrente de obra ou a responsabilidade pelo simples fato da obra. A responsabilidade decorrente de obra ou a responsabilidade pelo simples fato da obra acontece nessas situações em que o dano decorre da existência da obra. Não é da má execução, é da obra em si. E aí eu te pergunto, nesse caso, é importante saber quem está executando a obra? Claro que não. Não importa saber quem está executando a obra, porque a execução foi ótima. O que importa é a obra. É a obra em si que está ensejando o dano. Nesses casos, a responsabilidade ela é sempre do Estado, que é o responsável pela obra, né? E é sempre objetiva. Não é importante saber quem é que está executando a obra. Como o dano decorre não decorre da má execução da obra, mas pelo simples fato da obra, a responsabilidade é sempre do Estado e é sempre objetiva. Ok? Maravilha. Pessoal, com isso entendido, a gente conversou os pontos principais. A gente, na verdade, esgotou o que a gente precisava conversar acerca de responsabilidade civil do Estado. Do Estado e das prestadoras de serviço público, né? Da responsabilidade civil pública. Então, com isso, a gente matou aquilo que eu queria falar sobre responsabilidade como um todo. Tratamos da responsabilidade das pessoas físicas e jurídicas por atos praticados contra o Estado e tratamos da responsabilidade do Estado por atos praticados causando danos a particulares, tá? Eu tenho 2 pontos para a gente tratar para finalizar o curso inteiro, que é a matéria de bens públicos e de intervenção na propriedade. Assim como responsabilidade civil, bens públicos é uma matéria pequena, então eu vou começar por ele. A gente trata de bens públicos, começa agora, termina em meados da próxima aula, e aí a gente vai ter uma aula e meia, mais ou menos, para conversar acerca de intervenção na propriedade, incluindo desapropriação, intervenções restritivas, que aí sim são pontos um pouquinho mais pesados, mais complexos, tá bom? Vamos lá. Quando eu falo de bens públicos, meu primeiro problema é a expressão domínio público. A expressão domínio público tem que ser analisada com muito cuidado, porque tradicionalmente a doutrina dividia o domínio público em sentido amplo, né, lato sensu, e o domínio público em sentido estrito, em sentido restrito ou stricto sensu, né? Então, o domínio público em sentido amplo e em sentido estrito. Em sentido amplo, pessoal, a ideia de domínio público não tem nada a ver com bens públicos, não tem nada a ver com direito administrativo. O domínio público em sentido amplo é o poder que o Estado tem sobre todos os bens que se encontram no território nacional. Todos os bens que se encontram no território nacional ficam sujeitos à soberania do Estado. Isso é o domínio público. É um poder que o Estado exerce sobre todos os bens que se encontram em seu território. Decorre da soberania, decorre da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. E aí, sejam bens públicos ou privados, ficam sujeitos a essa soberania do Estado. Quando eu falo disso, você imagina
que se você tiver um bem privado numa área de fronteira, o Estado pode determinar restrições sobre esse bem. Se você tiver um bem privado que remonte a aspectos históricos, artísticos e culturais, pode incidir um tombamento. Por quê? Porque embora esse bem não pertença ao Estado, ele fica sujeito a essa soberania estatal. O Estado pode incidir restrições sobre esse bem para garantir o interesse público. É a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então, quando eu falo em domínio público em sentido amplo, eu estou falando somente dessa soberania, desse poder que o Estado exerce sobre todos os bens pelo simples fato deles se encontrarem no território nacional. A doutrina moderna não chama mais isso de domínio público. A gente vai chamar isso de domínio eminente, tá? O domínio eminente é esse poder que o Estado exerce sobre os bens que encontram em seu território. Esse poder, essa soberania exercida pelo Estado sobre todos os bens que estão presentes no território nacional, sejam eles bens públicos ou privados, nós vamos chamar de domínio eminente. Nós não vamos mais chamar de domínio público, tá? A gente vai chamar de domínio eminente. Bacana. É soberania do Estado. É matéria de estudo do direito internacional público, do direito constitucional. Não é matéria direta, específica do direito administrativo. O que me interessa, quando eu falo a expressão domínio público, é o domínio público em sentido estrito, que hoje é o que a doutrina moderna chama de domínio público, tá? Porque em sentido amplo não se chama mais domínio público, se chama domínio eminente, né? Domínio eminente, porque não há domínio. O que existe é poder, soberania, mas não há domínio sobre o bem. Quando eu falo do domínio público, propriamente dito, agora sim eu estou falando do domínio enquanto propriedade. Ou seja, tratado do domínio público é tratar dos bens de propriedade do poder público. A ideia é de que o domínio público é composto por aqueles bens de domínio, de propriedade do Estado. A matéria de domínio público é matéria de direito administrativo. Aqui eu estou falando dos bens públicos, dos bens pertencentes ao direito público, às pessoas de direito público, dos bens de domínio, de propriedade do Estado. E aí, nesse entendimento, surgiu a definição e as características referentes aos bens públicos. Isso é matéria do direito administrativo, né? O que caracteriza esses bens do domínio público? Existem características peculiares que se aplicam a todos eles, criando um regime diferenciado para esses bens públicos. Mas, pessoal, para começar, a gente tem uma problemática em relação ao conceito. Existe uma problemática muito grande em relação ao conceito de bens públicos. Por quê? A doutrina tradicional, não anote ainda, só preste atenção. A doutrina tradicional dizia o seguinte: são bens públicos os bens das pessoas jurídicas de direito público e também os bens das pessoas jurídicas de direito privado, desde que estejam atrelados, vinculados à prestação de um serviço público. Então, o conceito de bem público sempre foi nesse sentido. Qual? De que são bens públicos os bens das pessoas de direito público e de que também são bens públicos os bens das pessoas jurídicas de direito privado, desde que eles estejam atrelados à prestação de um determinado serviço público. Os bens vinculados à prestação de serviço público como um todo são bens públicos. Então, nossa definição sempre foi muito ampla. Por quê? Porque a proteção do bem público não é uma proteção do proprietário. A proteção do bem público não é uma proteção do titular do bem. A proteção do bem público é uma proteção da sociedade, né? Se busca proteger a sociedade que utiliza esse bem para satisfazer as suas necessidades. Então, mesmo sendo de uma empresa privada, se eu penhorar os ônibus de uma empresa de transporte, o cidadão, a sociedade, vai ter que andar de pé. Ou seja, eu estou criando um benefício, né, a impenhorabilidade sobre esse bem, não para proteger o titular do bem, mas sim para proteger a sociedade, os cidadãos como um todo que utilizam esse bem no interesse público. Se eu penhoro o poste de uma empresa de iluminação pública, a sociedade fica no breu, né? Então a ideia não é de proteger o proprietário. A proteção dos bens públicos é uma proteção à sociedade que usufrui desses bens. Por isso, o conceito sempre foi nesse sentido, no sentido de que são bens públicos
os bens das pessoas jurídicas de direito público, mas que também são bens públicos os bens das pessoas de direito privado atrelados à prestação do serviço. Com o Código Civil de 2002, essa festa acabou. O artigo 98 do Código Civil, o artigo mais desaforado que eu conheço. O artigo 98 do Código Civil, muito desaforado, diz o quê? São bens públicos os bens das pessoas jurídicas de direito público. Todos os outros são privados. Pouco me importa a quem pertençam. É exatamente isso que diz o Código Civil. São bens públicos os bens das pessoas jurídicas de direito público. Todos os outros são privados. Pouco me importa a quem eles pertençam. São privados. Só são bens públicos os bens das pessoas de direito público. Ou seja, o Código Civil tomou como base para a definição de bens públicos somente a sua titularidade. A destinação dos bens deixou de ser relevante para a configuração de um bem como bem público. O único critério a ser utilizado pela nossa legislação, pelo direito positivo, é a titularidade do bem. São bens públicos os bens de titularidade das pessoas jurídicas de direito público. Todos os outros são privados. Pouco me importa a quem pertençam. E aqui a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Pessoal, eu tenho que interpretar o direito dentro do direito. Eu tenho uma expressão do Carlos Cóssio que eu acho fantástica. O Carlos Cóssio é o criador da teoria gológica. É claro que vocês conhecem e que eu não vou ensinar isso aqui porque eu passaria 3 dias. Se eu soubesse, eu não sei. Mas, em suma, a teoria gológica ela explica mais ou menos uma coisa. O direito é uma esfera. Olha que bacana, eu acho isso fantástico. O direito é uma esfera. E, assim como a esfera toca o chão num único ponto, o direito toca o caso concreto num único ponto. Né? O direito toca o caso concreto num único dispositivo, num único ponto. Assim como a esfera toca o chão num único ponto. Mas olha que bacana. A esfera toca o chão num único ponto, mas nesse ponto fica todo o peso da esfera. Isso. Quem está tocando o ponto não é. Quem está tocando o chão não é aquele ponto. É a esfera. É a mesma coisa. Quando o direito toca o chão, toca o caso concreto num dispositivo, nesse dispositivo fica toda a carga valorativa do direito, né? Eu não posso ler um artigo como quem lê um romance de Sabrina, né? Sabrina é muito antigo. Como quem lê um romance aí qualquer desses de 50 tons de cinza. Eu não posso. Eu preciso ler o Código Civil ou qualquer dispositivo legal dentro do ordenamento jurídico. E é por isso que vem se fazendo uma interpretação desse artigo 98, que é uma interpretação de forma a garantir os interesses da sociedade, né? A garantir os interesses da coletividade. Bacana. Só são bens públicos os bens das pessoas jurídicas de direito público e eu não tenho como contrariar esse entendimento. Entretanto, os bens das pessoas jurídicas de direito privado que estejam atrelados à prestação do serviço público, eles vão gozar das garantias dos bens públicos. Eles são bens privados, a gente acabou de falar isso, né? São bens privados, porque por pertencerem a pessoas jurídicas de direito privado, eles são bens privados, pura e simplesmente por isso. Mas se eles estiverem atrelados à prestação de um serviço público, esses bens privados vão gozar das garantias inerentes aos bens públicos. Então, impenhorabilidade, imprescritibilidade, não onerabilidade e as outras garantias que a gente vai aprender aqui, se aplicam aos bens, ainda que bens privados, desde que eles estejam atrelados à prestação de um serviço público. Mas o conceito de bem público, para sua prova, texto da lei. São bens públicos os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público. Todos os outros são privados. Pouco me importa quem pertençam. Tá bom? Daí, pessoal, e aí, claro, quando eu falo de bens públicos, esses bens públicos, né, os que pertencem às pessoas de direito público, eles podem ser da União, dos estados, do Distrito Federal ou do município. E essa é uma repartição que a gente vai conversar quando a gente for tratar dos bens em espécie. A gente vai falar rapidinho, né? Depois a gente vai conversar sobre os bens em espécie. Aí a gente vai ver quais são os bens que pertencem à União, estados e assim por diante. Tá bom? Agora, se o único critério para a definição de bem público foi a sua titularidade, a destinação desses bens vai ser relevante para a classificação deles. Então, a titularidade foi o único critério que a gente utilizou para a definição do que é bem público. Para a destinação desses bens
vai ser necessária a classificação dos bens públicos. Então, a gente vai classificar os bens públicos no que tange a sua destinação, em bens de uso comum do povo, em bens de uso especial e em bens dominicais. De acordo com a sua destinação, os bens podem ser de uso comum, de uso especial ou dominicais. O que é isso? Os bens de uso comum, o nome já diz, são aqueles bens que existem para serem utilizados pelas pessoas em geral. São bens de uso comum do povo. Os bens existem com a finalidade de serem utilizados pela sociedade em geral. Quando eu falo de bens de uso comum do povo, eu estou falando de bens que são utilizados com a finalidade de utilização pela sociedade. Então, praias, praças, ruas, calçadas, são bens de uso comum. A utilização ordinária, normal desses bens, não depende de manifestação do Estado, de consentimento. Anote isso. Depois a gente vai ver por que você está anotando. Não nessa aula mais, que eu não vou conseguir seguir muito ainda nessa aula que está acabando, mas na próxima aula isso vai ser importante. Então anote que a utilização comum pelo cidadão, a utilização ordinária dos bens de uso comum do povo, não depende, a princípio, de consentimento estatal. Então, o particular pode andar na praia, passear na calçada, sem necessidade de nenhum consentimento do Estado. É livre a utilização normal desses bens. Então, a utilização normal dos bens de uso comum, a princípio, ela é livre, né? O sujeito não depende de nenhum consentimento para fazer a utilização normal desses bens. Os bens de uso especial são diferentes. Por quê? Porque são bens que o Estado possui com finalidade pública específica. Estou falando isso, pessoal, porque o sujeito ignorante vai entrando na repartição, você diz assim, senhor, não pode entrar. Ele diz, entro porque é pública, né? Você não está até na cadeira do prefeito. Entro porque é pública. Nem todo bem público é de utilização pública. Os bens de uso especial, eles são públicos. Eles têm finalidade pública, mas a finalidade pública é definida pela administração como finalidade específica. Não é a utilização das pessoas em geral, é finalidade específica dada pelo Estado. Então é o prédio de uma repartição pública. É um carro oficial que vai entregar os mandados, né? São bens de uso especial. Eles existem com a finalidade pública específica. Nesses casos, a gente vai fazer o seguinte, os bens de uso especial, eles se dividem em bens de uso especial direto e bens de uso especial indireto, tá? Os bens de uso especial direto é o que vocês enxergam com maior facilidade. São aqueles bens que fazem parte da máquina do Estado, né? Da estrutura administrativa. São utilizados pela administração diretamente na prestação do serviço público. Então é aquilo. É o computador que está na repartição, que é utilizado pelo servidor para executar a sua atividade, né? É um carro oficial que leva o servidor para a prestação do serviço quando houver necessidade e assim por diante. Os bens de uso especial indireto são aqueles bens que o Estado não utiliza diretamente, mas ele conserva com uma finalidade específica. Ele impede a utilização normal das pessoas com uma finalidade específica. Então, por exemplo, terra indígena. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios pertencem à União. Você pode tomar banho de sol na terra indígena? Não, porque o Estado conserva esses bens com a finalidade de proteção da cultura indígena. Ele não usa diretamente, mas ele conserva com uma finalidade, né? Terras públicas com a finalidade de proteção ao meio ambiente. Você não pode utilizar, porque o Estado conserva com a finalidade de proteção do meio ambiente. São bens de uso especial indireto, porque não são de utilização direta pela máquina do Estado, mas têm finalidade específica dada pelo Estado. Pública, claro. Por fim, nós temos os bens dominicais. Esses não têm finalidade pública. São bens que não têm nenhuma destinação pública específica. Você vai dizer, por que são públicos? São públicos porque pertencem às pessoas jurídicas de direito público. Afinal de contas, a gente definiu que para ser bem público basta a titularidade, não a destinação. Então, uma terra devoluta de um Estado, essas terras devolutas estaduais, por exemplo, a princípio, são bens dominicais. São bens que pertencem ao Estado, mas que não têm nenhuma finalidade atrelada a elas. Nesse caso, eu falo em bem dominical. Dominical ou dominial, tá? Para o entendimento mais moderno, dominicais e dominiais são sinônimos, nenhuma diferença. Então, os bens dominicais ou dominiais são aqueles bens que o Estado conserva sem finalidade pública. Pronto.
Guarde isso, que no próximo aula eu vou começar exatamente daqui. A gente então definiu o que são os bens de uso comum, o que são os bens de uso especial e o que são os bens dominicais. Na próxima aula a gente começa falando de afetação, desafetação e vai seguindo na matéria. Bacana? Até a próxima aula, pessoal.